Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde, depois de passar um dia pensando, trazendo as memórias, algumas coisas antigas, eu resolvi compartilhar. Hoje, 18 de setembro de 2020, às 16h40. Compartilhar o que com vocês? Sempre que alguém ia no sítio, falava de sítio para mim, que se eu não tinha saudade de morar na roça, a primeira resposta que já me via era o seguinte: roça para mim e sítio só a passeio, e quanto menos dias, melhor. E isso dava para entender muito bem que eu carregava, um trauma de roça. Mas por que esse trauma? Era ruim demais assim trabalhar? Não, não era. Eu posso dizer para vocês que era até divertido trabalhar na roça. Preferia até mesmo ir para a roça do que ficar em casa. Pensa, quem ficava em casa era responsável por lavar, passar, cozinhar e 9 horas da manhã tá com o almoço pronto para levar pro povo na roça, né? Porque na roça a gente toma café da manhã, vai para a roça, 9, 9h30 almoço, meio-dia uma merenda, 2, 3 horas da tarde um cafezinho da tarde para poder ter forças e energias para trabalhar, né, gente? Porque gasta muita energia. Então era uma rotina legal, era melhor estar na roça do que estar em casa com toda essa responsabilidade. Mas por quê? O que causou traumas em mim que eu quero compartilhar com vocês? Meu pai, desde muito cedo, ele era muito jovem ainda, ele teve que fazer uma cirurgia nas 2 pernas, por conta de um probleminha que ele teve nas varizes, que o médico ele tirou dos joelhos para baixo dele, tirou as artérias, então ele só ficou com vasos nas pernas dos joelhos para baixo, isso ainda muito jovem. E aí, o que aconteceu? Ele se casou, teve os filhos e ele sempre trabalhou na roça. E ali das pernas do joelho dele para baixo surgiam pequenas feridinhas que com o passar do tempo aquilo se tornou uma úlcera varicose que não sarava porque ele tinha que fazer repouso das pernas. O médico dizia para ele: seu Josué, o senhor precisa parar, mudar de profissão, porque com o tempo o senhor pode ter uns derrame, que é o AVC, e parar de vez. Então o senhor tem que repousar para sarar essas pernas. Mas como sarar as pernas repousando se ele tinha que criar gente, que era todos pequenos, Porque meu pai era um homem trabalhador, honesto e, para variar, ele teve 10 filhos, Nós somos em 10 irmãos. 6 mulheres e 4 homens, e todos pequenos. Como que ele ia parar de trabalhar se a profissão dele era a roça? E aí minha mãe trabalhando na costura, na máquina ali, meu pai na roça, ele pôde criar a gente ali com as pernas todas enfaixadas. E eu tenho a lembrança disso, que ele chegava em casa todo final de tarde, tirava aquelas faixas das pernas e minha mãe lavava as pernas dele. Tinha uma madeira lá chamada ipê roxo, ela já tinha aquela água a qual ela banhava todas as pernas do meu pai, colocava faixas novas e ele dormia, repousava. No outro dia de manhã cedo, rotina de novo, roça com as perninhas enfaixadas. E assim foi, até que os meninos cresceram, E aí para a roça também, à medida que a gente ia crescendo, ia indo para a roça também, ajudar meu pai. E o que acontecia? Pequenos sitiantes, não tinha dinheiro para girar. E o que acontecia naquela época? Morávamos em Douradina, ali naquela região, e eu via meu pai de manhã cedo ir para Dourados e retornar apenas à noite, cansado, abatido, que tinha passado o dia inteiro numa fila de banco. Porque, como eu já disse,
eles precisavam de fazer empréstimo nos bancos para poder comprar semente, para preparar a terra para uma nova plantação, para assim ir fazendo. Plantava e colhia, e o objetivo era pagava aquele empréstimo nos bancos que cobravam juros altíssimos. E aí o que acontecia? Chegava no final da safra, depois de todo o trabalho que eles tinham, que a gente tinha, né, de trabalhar para produzir aquilo ali. E aí a gente via, né, o produtor, pequeno produtor. Isso eu tô contando como pequeno produtor, que é o que a gente viveu, tá? E aí o pequeno produtor não tinha nem a liberdade de vender o seu produto direto para a fábrica ou para aquelas empresas grandes. Existia ali um atravessador, que normalmente era um conhecido ali da cidadezinha mesmo, que comprava por um preço bem pequeno mesmo, e ali ele levava e revendia para as grandes empresas. Então, quando chegava no final da colheita, que fazia toda a conta, muitas e muitas vezes não sobrava dinheiro para pagar o banco. E banco com juros altíssimos, e ele precisava novamente plantar, e ele tinha que voltar para Dourados de novo, entrar naquela fila de banco, pegava a jardineira de manhã e só retornava de noite, cansado, triste, abatido, porque tinha que fazer um tal de uns papagaio. Papagaio era o quê? Um empréstimo para pagar o empréstimo e sobrar dinheiro para comprar sementes, para preparar a terra, fertilizantes e trabalhadores, e assim dar mais a continuidade para uma nova plantação e uma nova safra. E assim ia ano após ano. E aquele juro de banco, como eu já disse, era terrível. E do papagaio, pior ainda. Sabe quando você não consegue pagar a sua fatura do cartão de crédito, que você entra para pagar só o mínimo, e aí aquilo vira uma bola de neve? Pois é, isso acontecia com os pequenos trabalhadores da zona rural. E aquilo, gente, era muito dolorido, porque é de sol a sol, de chuva, de domingo a sexta, essa luta e esse trabalho todo, e chegava no final do ano, essa luta sempre. A roupa dos meus irmãos para trabalhar era assim: a gente comprava, final do ano, da safra, sacos de açúcar para poder passar o ano todo. E aquele saco, daquele tecido, minha mãe fazia camisas de manga comprida para os meus irmãos trabalharem na roça, e a gente também, para proteger os braços do sol. E assim ia, naquela economia. Mas meu pai, como eu já disse, um homem muito organizado, direito nos negócios dele, conseguia organizar as coisas. A gente passava dificuldade em casa, mas nunca fome. Eu não me lembro de nunca ter passado fome, mas aperto sim, dificuldades, né? Mas a gente morava no sítio, minha mãe também muito criativa, e assim a gente ia vivendo. Com o passar dos anos, meu irmão mais velho casou logo, né? Ele se casou, foi cuidar da vida dele, também na luta. O meu terceiro irmão, conforme ele pôde, ele já arrumou um emprego, foi para Dourados, foi trabalhar. Meu quarto irmãozinho também, que era o mais novo, ele quando voltou do quartel também já pegou um rumo dele a arrumar um emprego, porque ali na roça, filha, não tinha perspectiva mesmo. E aí, o meu segundo irmão, esse era um trator, como dizia minha mãe. Esse era pau para toda obra, e esse não quis sair da lavoura nunca. Então, ele ficou sendo
por mais tempo o companheiro do meu pai. E aí foi. Como o doutor Vilela já tinha dito para o meu pai que ele poderia correr o risco de ter um AVC e ficar sem trabalhar de vez, realmente isso aconteceu. Meu pai teve o AVC quando a gente já estava todo grande, né? Graças a Deus, ele sentiu-se como se tivesse a missão cumprida. E meu irmão, né, o trator da casa, ele continuou levando a mesma luta que a gente costumava ver o meu pai fazer, ano após ano. E as coisas eram só complicadas. Roça, às vezes dava mais, às vezes dava menos. A safra que mais dava um fôlego, que sobrava um dinheirinho ou dava para suprir as necessidades, era o algodão, sabe? Naquela época era tudo manual, desde o plantio, aquele algodãozinho levantava, quando estava com uns 10 centímetros, a gente ia ralear aquele algodão, tirava os pezinhos feios, deixava os pezinhos mais bonitos e assim ia. E o mato, e o carrapicho, e a gente carpia ali tudo, ó. Mulher aqui era da roça. E aí, gente, meu pai teve o primeiro AVC. Meu irmão ficou na luta. E aí eu não sei dizer para vocês quanto tempo ele teve um segundo AVC. Minhas irmãs, as duas mais velhas que já estavam casadas e moravam aqui em Campo Grande, trouxeram ele para cá, pelo menos para ele não ficar ali vendo a luta sem poder fazer nada. Ele veio para Campo Grande com minha mãe. Meu irmão mais velho já estava casado. O terceiro e o quarto já estavam trabalhando e apenas o meu irmão segundo na luta ali, como eu disse para vocês. Mas aquela história, se dava bem a lavoura, conseguia pagar os empréstimos, senão era uma bola de neve. E foi isso que aconteceu quando meu pai sofreu os 2 AVCs e meu irmão ficou no comando. E aquilo era assim incontrolável as coisas, porque nunca dava para pagar todas as coisas. Gente, e eu me lembro que a gente passou a comprar em um mercadinho. Nós tínhamos um anjo, sabe? Seu Cláudio Alves Medeiros. Foi um anjo que nos serviu por muito tempo. A gente buscava toda sexta-feira, eu, né, gente? Coisas que eu vou falar aqui, a maioria dos meus irmãos e irmãs não tem conhecimento. Nem meu pai faleceu sem saber de algumas coisas que eu vou dizer aqui agora. Toda sexta-feira ia buscar lá no seu Cláudio arroz, feijão, açúcar, macarrão para a semana e era marcado na cadernetinha. E isso chegava no final do ano para ser pago. O que aconteceu, gente? O dinheiro não dava para pagar banco, mal dava para suprir algumas necessidades e não pagava seu Cláudio. Que vergonha! Mas seu Cláudio nunca cobrou, gente, nunca cobrou. Pensa, pegando um ano inteirinho, marcando na cadernetinha devia estar lotada. E aí? Meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs casadas já estavam aqui em Campo Grande, mais 2 irmãs solteiras. Eu fui uma das últimas a me deslocar de Douradina para Campo Grande. E aí chegou o tempo que eu vim também para Campo Grande. E a cadernetinha do seu Cláudio ficou lá, cheia. Gente, aquilo meu coração doía. Mas eu coloquei um propósito no meu coração que chegando aqui eu iria juntar dinheiro e voltar lá para acertar o mercado, gente. Isso era coisas assim de primeira mão que eu precisava fazer. E Deus me abençoou que eu vim de lá de Douradina para cá já como um auxiliar de enfermagem, num trabalho contratado pelo Estado.
e trabalhei aqui como auxiliar e Deus me deu a oportunidade de fazer o técnico, mas os primeiros meses eu todo mês guardava um dinheirinho e isso eu coloquei no meu coração para eu voltar em Douradina e lá no Seu Cláudio. Eu preciso acertar o mercado com o doutor Seu Cláudio. Quando eu consegui juntar um dinheiro aí, amados, eu não sei quanto tempo não, tá? Porque as minhas memórias estão vindo aos poucos. Peguei, e isso, amados, fazia anos, tá? E aí voltei, cheguei, procurei o Seu Cláudio, o anjo, e disse para ele: Seu Cláudio, aqui eu quero acertar, vamos ver o que dá para eu liquidar com esse dinheiro que eu trouxe. E assim eu vou liquidar a nossa despesa aí, que aconteceu esses imprevistos e a gente se afastou daqui, deixando a nossa cadernetinha aqui em haver. Gente, vocês precisam de ver o espanto e a alegria do Seu Cláudio. Quando ele ficou alegre, ao mesmo tempo ele disse que a gente estava sendo uma das únicas pessoas que estava voltando ali com ele para acertar. Porque muitas pessoas, muitos pequenos sitiantes que compravam, que ele fornecia ali, também tinham se desencadeado na vida e tinha sumido de lá sem procurar ele para acertar. E o Seu Cláudio Alves Medeiros, ele recebeu aquela quantia que eu levei sem nem somar. Ele não quis nem saber se foi menos, se eu ainda ia ficar devendo ou se não ia, não quis saber de juro. E ele abraçou ali, e aquilo para mim, amados, me tirou um peso da minha consciência, do meu ombro, do meu coração e da minha mente. E ainda eu fiquei mais emocionada quando ele nada, nem somar ele quis, amados. Abençoado Seu Cláudio. E aí voltei para Campo Grande, feliz, contente. Dali mais uns anos, o nosso pai faleceu, né? Faleceu. Ele nunca ficou sabendo disso, porque para ele seria muita tristeza, como ele tinha aquele compromisso certo com ele, e de repente ele se achar impossibilitado de sanar com as contas dele. Mas graças a Deus passamos essa fase, e as lembranças que eu tenho de roça era essa: nenhum reconhecimento. O pequeno trabalhador, o trabalhador rural, ele era escravo dioturnamente, não somente do trabalho, mas principalmente dos bancos e dos atravessadores. Eu não sei como funciona hoje. Essa é a memória, a lembrança minha e de muitos outros pequenos produtores que saíram da roça porque se sentiram encurralados, não tinha como sobreviver mais lá, vieram para a cidade, principalmente Campo Grande. Campo Grande foi assim uma grande mãe para esses que não tinham para onde ir, vieram para cá. Morreram aqui, sem profissão, sem saber o que fazer. Mas não tinha mais o que fazer na roça, porque eles estavam totalmente sem opção. E isso foi muitos. Meu pai não foi o único. Sem esperança, sem perspectiva, porque aqueles que tinham mais posses, né, a gente dizia, os fazendeiros ali, eles iam comprando os pequenos sítios. E era a opção que a gente tinha, vender os pequenos sítios para eles. Eles tinham mais, assim, posses financeiras. Então, ali eles foram alargando as fronteiras, a terra deles, e os pequenos iam saindo, iam indo para a cidade, principalmente para Campo Grande. E aí as lembranças que eu tenho da roça, amados, é essa.
meu pai, com aquelas pernas enfaixadas, trabalhando dioturnamente para dar uma perspectiva de vida para os filhos, do qual ele deu, mas escravo de juros altíssimos de banco, e não viveu aquilo que ele gostaria de viver, uma vida tranquila no sítiozinho dele. Então, sempre que eu me lembro de roça, eu me lembro disso. E por que que isso veio à minha memória hoje bastante? Porque hoje, nesses dias que eu estou vivendo aqui, eu gostaria muito que meu pai tivesse aqui para ver que pela primeira vez em tantos anos vividos, a gente está vendo os pequenos produtores sendo reconhecidos por aqueles que estão governando a nossa nação. Apesar de dificuldades, mas a gente está vendo que os bancos que estão favorecendo os pequenos produtores, juros, pequenos juros, facilitando eles. E eu pensei comigo, se meu pai tivesse aqui, se fosse a época do meu pai essa época, quem sabe ele teria findado os seus dias lá no sítiozinho dele, feliz, não tão enroscado como ele ficou e foi obrigado a se afastar de tudo e vir para cá, para a cidade, coisa onde nenhum desses nossos velhos gostariam de findar a vida na cidade da forma como eles findam. Mas ele nos deixou um legado de honestidade, e hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Sou feliz porque quando eu vim de lá para cá, eu pude ter o meu serviço público, fiz um concurso e fui trabalhar na saúde. Gente, pensa o valor que eu dei no meu trabalho. Pensa a dedicação, o amor por isso. Eu abracei esse trabalho meu como um ofício de Deus. Durante meus 30 anos de trabalho na saúde, eu tirei 4 grandes atestados. O primeiro eu me lembro que foi para eu fazer uma viagem de emergência. O segundo foi a cesariana da minha filha. O terceiro foi uma apendicite supurada que eu tive, isso depois de muitos anos. E o quarto e último foi um pouco antes da minha mãe falecer. Ela teve um tombo da própria altura e eu tirei 30 dias maravilhosos para ficar ao lado dela. E eu amava esse trabalho, saía da minha casa às 6 horas da manhã, trabalhava ali feliz, procurando dar o máximo, porque eu sempre me lembrava que aquilo que ficou para trás era muito dolorido. E esse meu trabalho que o Senhor me deu durante 30 anos foi bênção na minha vida. E aí hoje eu estou aposentada, graças a Deus, vivendo o que eu pedi a Ele, que eu queria chegar nessa fase com saúde, para poder glorificar o nome do Senhor. E hoje, como diz lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que nos dá esperança. Apesar de todos esses reveses da nossa história, da nossa infância, daquilo que nós vivemos e daquilo que não podemos viver, o Senhor sempre nos traz uma nova esperança de melhor. Então, aquilo que o meu pai, que os nossos pais não puderam viver, hoje eu sei que muitos pequenos sitiantes, pequenos empresários, eles poderão viver, porque é uma esperança boa. E que a prosperidade, mesmo neste final de tempo, onde a gente diz que nós estamos vivendo momentos difíceis,
Realmente estamos vivendo momentos difíceis, mas também temos esperança de coisas boas, maravilhosas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje e dizer que, apesar de tudo, eu sou feliz, porque um dia, com toda certeza, estarei reencontrando meu pai, que partiu ainda tão jovem, um pouco mais que eu. Um pouquinho mais que eu, ele partiu, mas ele está dormindo, conservado para o dia da ressurreição dos justos. Amém? Que você também possa ter essa esperança para que possamos juntos um dia nos alegrar, deixando para trás toda a tristeza, toda a amargura, todos os espinhos da nossa caminhada e nos alegrar com Jesus. Amém? Beijo para todo mundo.